Boa tarde, tudo bom, garotada? E aí, preparados para mais uma aula? Firmes, fortes, vamos lá? Então vamos começar? Ok, então hoje nós vamos ter uma aula sobre contos. O que é contos? Já ouviram falar em contos? Já ouviram um conto? Com certeza já. Pode não estar lembrando aí agora, mas com certeza já ouviu falar, já ouviu uma história que é um conto. Vocês vão entender o que é e vão perceber que já viram, já ouviram, já leram algum conto, tá? Mas antes da gente entrar no assunto conto, nós vamos ter primeiro aprender sobre a poderosa narrativa, né? A narrativa, gente, é uma tipologia textual. Nela se enquadra vários tipos de textos, como fábulas, romances, inclusive o conto que nós vamos estar trabalhando hoje, certo? Então vamos lá aprender sobre o que é narrativa. Para a gente compreender o conto, a gente primeiro tem que entender o que é uma narrativa, certo? O que é a tipologia da narrativa, né? O que é uma narrativa? O tipo de texto predominante no conto, que é uma narrativa, ele tem que constar com o quê? Com o personagem, com o narrador, com o conflito, com o clímax e com um desfecho. Toda narrativa tem que ter esses elementos: personagem, narrador, conflito, clímax e desfecho. Toda narrativa também tem 4 elementos que são fundamentais para descrever que ela é uma narração, certo? Então, ela precisa ter uma apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. Vamos ver agora por partes cada um desses, para a gente compreender no contexto geral o que é uma narração. A apresentação. O que é a apresentação numa narração, numa narrativa? É o início da história, a introdução. É o início, é o contato que o leitor tem com o texto. É onde ele vai perceber quem é o personagem, o ambiente, onde se passa, como que acontecem algumas coisas. Então ali, ó, é a introdução, é a primeira parte da narração. Tá? Vem falando algumas características do personagem e aí é o primeiro momento, o primeiro contato do leitor com a narrativa, certo? A complicação. O que é a complicação? É o surgimento do conflito. Toda narrativa tem que ter um conflito. Se a história não houver conflito, não é uma narrativa. É simplesmente uma descrição de alguma coisa, certo? Então, vamos pensar. Narrativa tem que haver conflito no seu enredo, certo? Essa parte, né, a complicação aqui, o conflito, é a maior parte da narrativa, porque é nela que desenrola toda a história envolvendo a personagem e é onde ela percebe que ela tem um problema para resolver. Porque o conflito, gente, é um problema, né? Vamos colocar assim. Então, ela percebe que ela tem esse problema para resolver. Então, é nesse momento, pode ocorrer 2 coisas no enredo na narrativa. A personagem, ela percebe que tem um conflito e ela tenta resolver logo esse problema, ou ela vê que ela tem um conflito, mas ela tenta fugir, né, do problema para não resolvê-lo e o conflito vai até ela, até chegar ao clímax, que é o ponto mais alto da história, é o ápice da narração. É aonde o leitor quer chegar logo para poder ver o que vai acontecer, o que vai se desenrolar, como vai resolver o problema. Então é o ápice por isso. É onde o leitor quer chegar logo para entender o final da história. Por quê? O clímax, ela está bem próximo ao desfecho. O clímax e o desfecho, eles andam juntos, né? E aí são as partes menores da narração.
Então é no ápice aqui, no clímax, é no ápice da narrativa que ela vai tentar resolver o seu problema para chegar ao final da história, certo? Então é onde ocorre a mudança na personagem. Tá vendo aqui, ó? Onde ocorre a mudança na personagem. A personagem vai começar a mudar algumas atitudes, pensar em algumas ações para que ela possa sair desse problema. E aí, é nesse momento que se chega ao desfecho, que é a parte final da narrativa, que é onde acontece, né, o momento final da história, que é junto com o clímax. Lembra que eu falei? O clímax está juntamente com o desfecho. São bem próximos e, né, fica ali para a finalização. E aí, gente, na narrativa pode haver dois tipos de desfechos, certo? Existe o desfecho fechado e o desfecho aberto. Como que é esse desfecho fechado, gente? O desfecho fechado é aquele desfecho onde encerra a narração, você compreende o que aconteceu com a personagem, percebe que houve toda a solução do problema e se encerrou, finalizou a narrativa, certo? Acabou ali, entendeu, compreendeu, percebeu tudo e acabou a narrativa ali. Mas aí vem a aberta. Essa narrativa, esse desfecho aberto, gente, ele é menos comum, né? Não é muito comum se ver nas narrativas, como contos e fábulas com essa narrativa, com esse desfecho aberto. Por quê? O desfecho aberto, ele encerra a história, resolve o conflito parcialmente, né? Quando você vai chegando lá no último parágrafo, quase na última linha da narração, você percebe que tem um ponto final, que ali encerrou a história, mas você entende que ainda tem uma continuidade, que essa história ainda tem uma continuidade. Né? Apesar de se ter o ponto final que encerrou toda a narração, tem uma continuidade ali na sua imaginação. Então, esse é o desfecho aberto, certo? Entendido aí, gente, o que é sobre narração, essas partes da narrativa, certo? Vamos compreender agora sobre o conto? Se o conto faz parte da narrativa, automaticamente ele tem que ter as características que nós colocamos aqui anteriormente sobre o que é a narrativa. Tá? Não dá para entender conto sem eu ter falado antes todos aqueles processos que compõem uma narrativa. Então, o que é o conto? É uma narrativa breve, curta, né? Ela não tem muitos rodeios, ela é bem curta, direta ao assunto. Nela, o escritor escolhe uma situação e dela retira toda os possíveis significados para trazer para o leitor uma imaginação, né? Botar o leitor naquele momento de imaginação. Então, ele é um texto narrativo que envolve enredo, personagem, tempo e espaço, certo? O conto tem que ter enredo, personagem, tempo e espaço. Isso é característica do conto. Vamos lá. As características do conto. O conto, ele é condensado. O que significa, gente, condensado? Condensado quer dizer que ele é bem resumido, bem pequeno. Então, ele apresenta poucos personagens, poucas ações, o tempo e o espaço nele é reduzido, né? Já falei anteriormente que ele tem que ter um enredo. Olha, o conflito que eu expliquei lá sobre a narração, que tem que ter um conflito, então o conto tem esse conflito, e tem o clímax também, que eu já falei lá, né? O conflito e o clímax. Então, tem que ter essas características para estar classificada como conto. E pode haver o narrador
observador ou o narrador personagem, ou seja, o narrador observador é aquele que só narra a história. E o narrador personagem, ele narra e ao mesmo tempo participa da história, tá? A narração, ela pode ocorrer na primeira ou na terceira pessoa, certo? O tempo verbal do conto, ele é geralmente no passado, predominantemente é no passado. A maioria dos contos são predominantemente com o tempo verbal no passado, certo? E a estrutura do conto? Vamos lá. A estrutura do conto ela é fechada, objetiva, né? É um texto formado apenas por uma história e um conflito. Então, um conto tem que ter, gente, um conflito, o início, o conflito e o clímax, tá? Tem que ter a introdução, o conflito, que é onde gira toda a história, e o clímax, que é o desfecho final da narrativa. Então, a introdução foi o que eu falei, gente, é o que apresenta a parte, né, do desenvolvimento inicial da história. É onde o leitor tem o primeiro contato com o personagem, quando eu apresentei lá sobre a narração. Então, é a primeira parte ali, onde o leitor vai entender de quem vai falar a história, onde está se passando a história, certo? O desenvolvimento é formado grande parte por diálogo dos personagens, né? Que se desenrola toda a ação, que aí é o conflito. Nesse desenvolvimento está colocado o conflito do conto, tá? É o problema que tem ali do personagem. Então o enredo vai se desenvolver todo em cima aí do conflito. E o clímax, que lembra que eu falei que o clímax é o ápice, é o parte final, que vai ali praticamente junto com o desfecho da narração, do conto. Então, é o encerramento da narrativa, é o desfecho que geralmente é surpreendente, ok? Então, aí nós aprendemos o que é a narração, o conto, que faz parte dessa tipologia textual narrativa, e nós vamos agora conhecer um conto moderno. Vocês já ouviram falar de Chapeuzinho Amarelo? Já ouviram esse conto Chapeuzinho Amarelo? Alguns já, né? Então vamos lá. A história de Chapeuzinho Amarelo é de Chico Buarque. É um conto, a gente vai ver que ele é bem pequenininho, como eu falei, ele é curto. E nós vamos ler e vamos analisar esse conto. Então vamos prestar atenção, porque é aqui que nós vamos compreender o que realmente é o conto. E vamos ver aqui também as nossas dificuldades, o que eu não consegui compreender, para a gente começar a entender. Porque nós vamos trabalhar com ele hoje, nós vamos produzir. Então vamos prestar atenção. Vamos lá? Vamos no Chapeuzinho Vermelho. Então, como eu disse, é de Chico Buarque, ilustração de Ziraldo. Essa história, ele colocou aqui, ó, que essa história foi feita para a Luísa, o livro é dela, de Silvia, da Helena, da Janaína, da Laíde, da Luzia, do Antônio e dos outros, ou seja, de todos que querem se envolver com o conto, né? Então, vamos lá? Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, nem não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fadas e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Olha os medos da Chapeuzinho Amarelo. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada,
mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. Olha aí, vamos fazer um estudo sobre o conto, sobre esse conto que a gente viu agora? Vamos lá. Esse texto ele é considerado conto por quê, gente? Vamos lá. Por que ele é considerado um conto? Né? Foi o que nós falamos. É um texto curto, certo? Um texto que teve a predominância no tempo verbal do passado, tá vendo? Não tomava banho, não dormia, já tinha acontecido, então o tempo verbal no passado. O narrador, ele é observador ou personagem? Observador, muito bem, ele só simplesmente narra o conto, ele não participa da história, ele simplesmente narra. No conto que nós vimos, tem aí a introdução, né? Fala que era Chapeuzinho Amarelo. Tem o desenvolvimento, que é a complicação, que é o conflito. Tem um conflito nesse conto. Temos, que é a parte de onde nos mostra o medo. É o conflito de Chapeuzinho Amarelo, é o medo, é vencer o medo, né? Tem o clímax. Tem, quando chega aqui na parte, ó, então vivia parada. Ela queria resolver o problema dela? Essa narrativa, então, ela é fechada ou ela é aberta? Né? Ela ia em busca de solucionar o problema ou ela deixava o problema ir até ela? Né? Então, essa narrativa aqui, ó, é uma narrativa que o personagem não se propunha a resolver o problema. Esperou que o problema chegasse até o clímax, até o final. E no fim, qual foi? Era simplesmente o Chapeuzinho Amarelo. Entendeu? É uma narrativa que você pode, ó, imaginar que apesar de um ponto final, que ela pode ter uma continuação. Será que ela tentou resolver? Será que ela vai conseguir resolver esse problema? Porque o objetivo do conto, gente, qual é o objetivo principal do conto para a nossa vida, né? Qual é a finalidade comunicativa do conto para nós? É fazer com que o leitor se envolva na narração, entre no mundo da imaginação e ali, ó, flua as suas ideias, que venha reflexões, que venham questionamentos com relação a isso. Quando lá na narrativa fala assim que Chapeuzinho já nem tomava mais banho com medo de descolar. É uma questão que a gente tem que pensar, refletir. Então, esses medos dela podem ocasionar um prejuízo para ela para viver em sociedade. Já que ela tem medo de tudo, ela não vai conseguir viver bem com o outro. Então, são reflexões que a gente vai fazendo no decorrer da história. E é isso, é essa a finalidade que o conto tem. É esse o objetivo do conto em nossa vida, em nosso ambiente literário, em nosso meio de leitura. Então, o conto, gente, é um texto curto, bom de ler, rápido para quem não gosta de ler, é uma boa motivação para iniciar o gosto pela leitura, porque são histórias pequenas, né? Eu trouxe para vocês hoje o conto moderno, que é da Chapeuzinho Amarelo. Mas qual é o conto clássico referente a ele? Vocês sabem? Isso aí, Chapeuzinho Vermelho, né? Tem a Chapeuzinho Vermelho, que é um conto, que mais? Branca de Neve, são contos que vocês já conhecem, se não leram, ouviram, mas são contos, né? São contos mais simples, mais comuns a nós e ao nosso dia a dia no ambiente escolar, ok? Então agora nós vamos fazer a nossa produção. Mas antes de fazer a nossa produção, vou explicar para vocês. Como nós trabalhamos lá na explicação do conto Chapeuzinho Amarelo, nós vamos utilizar o conto A Chapeuzinho Vermelho, certo? A partir desse conto, gente, eu vou distribuir para vocês, nós vamos ler para entender o conto, e aí a partir dele nós vamos produzir
a nossa atividade. Qual é a nossa atividade de hoje? Vamos prestar atenção. Nós vamos reescrever o conto Chapeuzinho Vermelho. Mas não é simplesmente reescrever o conto, não. Tem algumas coisas aí que nós vamos ter que colocar para incrementar o nosso conto. Lembrando que o conto tem que ter desenvolvimento, que é a introdução, o desenvolvimento que vem com o conflito, o clímax que vem juntamente com o fechamento da história, certo? Então, nós vamos utilizar o conto Chapeuzinho Vermelho, mas nós vamos imaginar que a Chapeuzinho Vermelho se tornou uma moça moderna. Está vivendo aqui nesse mundo virtual, nesse mundo atual, cheio de atualidades, de modernidades, mas que ela também vem sofrendo com as relações étnicos raciais em sociedade, né? Porque, vamos pensar aí, porque ela tem uma avó negra ou alguém da família dela é negra e ela vem sofrendo com isso em sociedade. Então, nós vamos agora pensar como nós vamos colocar essa parte da questão étnico-racial que ela vem sofrendo dentro do nosso conflito. O nosso conflito do enredo vai ser essa parte. Já estou dando, facilitando para vocês. Já coloquei uma hipótese para que vocês coloquem no conflito do conto de vocês. A partir daí vai desenvolver todo o enredo da história e vamos chegar ao clímax com a solução do problema que ela vinha enfrentando, ok? Então tá, vamos iniciar. Nossa aula já está se encerrando, não vai dar tempo de concluir hoje, eu entendo. Se não der tempo de terminar aqui, quem puder concluir em casa, tranquilo. Se não conseguir concluir, a gente termina aqui na próxima aula. Quem já tiver concluído, eu vou recolher. E quem não tiver concluído, a gente conclui. Eu vou estar fazendo a correção desses textos de vocês, vamos analisar, lembrando, gente, que a gente tem que pensar, ó, no tempo verbal, que é no passado, tá? Vou analisar tudo, vamos fazer esse momento de correção. Depois nós vamos fazer uma reescrita dessa correção, porque quem cria uma história, quem cria um livro, um autor que produz, que cria e que publica um livro, ele não escreve uma única vez. Ele escreve a primeira, ele lê, ele reflete, ele volta, recria, muda. Então é assim que se produz, tá? Por quê? Porque esses contos que vocês vão estar produzindo, nós vamos estar expondo eles depois em um trabalho. Vocês vão me explicar o conto de vocês, tá? E depois nós vamos expor também esses trabalhos, certo? Então, olha só, nossa aula se encerra, o conto fica como para casa. Quem não conseguir concluir, a gente conclui na próxima aula. Lembrando que as ferramentas tecnológicas estão aí, vocês podem buscar alguma ajuda na internet? Pode buscar, pode ler, pode buscar informações, pode compreender melhor de como fazer esse conto de vocês, mas nada de cópia, tá? A criação é única, nada de plágio. Então vamos lá, cada um é capaz de criar o seu conto, certo? Então vamos lá, boa aula, até a próxima, tchau!